Fala galera, professor Rafael Moraes de Matemática falando com vocês. E hoje a gente vai continuar com os nossos tópicos de geometria, agora falando um pouco sobre o Teorema de Tales, tá? Tales de Mileto, ele é um filósofo, tá? Um filósofo grego pré-socrático que viveu ali por volta de 650 a.C., tá? E um pensador, como os vários filósofos da época, não falavam apenas só de filosofia, mas de matemática, geometria, medicina e várias outras áreas do conhecimento. E existia um grande problema para Tales de Mileto, que foi quando ele tentou determinar a altura de uma pirâmide egípcia. E quando você vai determinar a altura de uma pirâmide, lembra lá na época que você não tinha tantos recursos tecnológicos, Tales de Mileto ele desenvolveu um teorema que ele está muito relacionado com a proporcionalidade determinada entre retas paralelas cortadas por transversais. E como foi que Tales propôs esse teorema? Ele estava lá tentando determinar a altura de uma pirâmide e ele percebeu que existia uma relação entre a altura dos objetos e a sombra que esses objetos projetavam no solo. Então, se você pensar na época, como não tinha tanta tecnologia, você pode lembrar o seguinte: seria um pouco difícil subir até o topo da pirâmide para você poder calcular a altura dela, você medir a altura dela. A gente tem aqui uma pirâmide, a pirâmide a gente sabe que é muito alta, então seria um pouco inviável você, por exemplo, subir até o topo da pirâmide e medir a pirâmide de cima para baixo, tá? É muito inviável isso. Só que uma coisa que é mais fácil de você medir é exatamente a sombra que essa pirâmide projeta no solo, tá? Por quê? A sombra ela tá ali baixinha no solo, é só você ir medindo, você consegue medir mais fácil do que se você tivesse que subir a pirâmide. E Tales ele conseguiu observar o seguinte: a relação que existia entre a pirâmide e a sua sombra era a mesma relação que existia entre qualquer outro objeto, ok? Qualquer outro objeto e a sua sombra projetada no solo. Então, ele percebeu que essas relações eram bem parecidas pelo fato de que os raios luminosos, os raios solares, eles se projetam, eles se propagam paralelamente. Ou seja, eles podem ser representados por uma por retas paralelas. Os raios solares, que é o que fazem, o que faz um objeto projetar uma sombra, que é a falta de luminosidade nessa parte aqui, podem ser representadas exatamente por retas paralelas. Então, ele conseguiu observar que existia uma proporcionalidade estabelecida entre a altura dos objetos que estavam no solo com a sombra projetada no solo, ok? Então, existia uma relação, e essa relação era proporcional. Como assim proporcional? Quanto maior o objeto, maior seria a sua sombra. Quanto menor o objeto, menor seria a sua sombra. Claro que isso também muito relacionado com o horário do dia. Então essas medições precisariam ser feitas no mesmo horário, que a gente sabe que quando a gente tem um objeto fixo, durante o dia a sua sombra muda de posição, porque a gente sabe que o Sol vai mudar de posição em relação à Terra, ok? E o que foi enunciado pelo Teorema de Tales? O que foi enunciado pelo Teorema de Tales foi mais ou menos o que está aqui. Ele estabeleceu uma propriedade que relacionava segmentos que eram determinados por um conjunto de retas paralelas cortadas por transversais. Como assim?
Vocês percebem aqui que eu tenho três retas paralelas, R, S e V. E eu tenho duas retas transversais, T e U. Essas retas, elas são concorrentes, tá? Entre si aqui, as transversais com as paralelas. As paralelas não podem ser concorrentes, né? Mas as transversais, elas concorrem, elas são concorrentes às paralelas. Então, se elas são concorrentes, elas têm pontos em comum, ok? Por exemplo, se você pegar a reta T e a reta R, tem um ponto A aqui como uma intersecção. A reta T e a reta S tem um ponto B como intersecção. E a reta V e a reta T tem esse ponto C aqui, tá? Vou colocar ele aqui embaixo, ok? Então, eu consigo determinar esses pontos. Se eu olhar para a reta U, ela também vai ser concorrente às outras paralelas, que é exatamente aqui, ó. Vou chamar esse ponto de A', esse ponto aqui, ó, de B' e esse ponto aqui, ó, de C'. O que é que esses pontos vão me dar? Esses pontos vão me dar segmentos. Lembra lá na aula passada? A gente viu que a diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. E o segmento de reta, ele é determinado por um ponto inicial e um ponto final. Então aqui, ó, eu tenho o segmento AB, BC e até mesmo o AC. E aqui eu tenho o segmento A', B', C' ou A' C'. E o que é que Tales propõe? Ele propõe o seguinte, ó, esses segmentos que são determinados por essas intersecções entre um conjunto de retas paralelas com transversais, eles são proporcionais, ou seja, a razão entre esses segmentos são iguais. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter uma relação de proporcionalidade entre o tamanho dos segmentos. O que é que isso vai me gerar? Vai me gerar o seguinte, ó, um teorema que ele diz assim, ó, se eu pegar o segmento AB e dividir pelo segmento BC, é exatamente igual a linha B' sobre B', C'. Ou seja, a razão entre o tamanho dos segmentos é igual, tá? A razão do tamanho entre os segmentos é igual, ok? Então, a gente pode ter uma relação de proporcionalidade dentro dessas configurações. Isso também pode ser proposto dentro de um triângulo, tá? Como assim? Vejam só, eu tenho um triângulo aqui que eu posso aplicar esse teorema de Tales. De que forma? Eu vou traçar essa reta aqui, mas essa reta ela precisa ter uma especificação. Essa reta ela é paralela à base do triângulo. Essa minha reta aqui, ó, que está no meio do triângulo, ela é paralela à minha base. Então, eu tenho duas retas paralelas cortadas por duas transversais. Ok? É só eu supor que tenha outra reta paralela aqui em cima, mas isso não precisa, sabe por quê? Porque eu já tenho meus segmentos todos bonitinhos aqui, ó. Eu tenho o segmento AD, que é de A até o ponto D, e eu tenho aqui o meu segmento DB, que é aqui, ó, do ponto D até o ponto B. Eu tenho aqui também meu segmento AE, e aqui embaixo eu tenho o meu segmento EC, ok? Então, você percebe que eu tenho duas retas paralelas que estão sendo cortadas pelas transversais. Então, pelo teorema de Tales, eu posso dizer que a medida desses segmentos, eles são proporcionais. Essas medidas são proporcionais. Então, eu posso dizer, ó, que A sobre AD, o segmento AD, dividido pelo segmento DB, é igual ao segmento AE dividido pelo segmento EC. E essa é a proposta que Tales traz para a nossa relação entre retas paralelas cortadas por transversais. Agora a gente vai ver alguns exemplos práticos
de como é que a gente aplica isso em algumas questões, beleza? Vejam só esse exemplo. Ó, a gente tem aqui 3 retas paralelas. Eu vou dar só um nomezinho aqui das retas, tá? R, S e U. E eu tenho 2 transversais aqui, ó, T e V, tá? A gente vai só dando uns nomezinhos às nossas retas. Percebam que essas retas elas formaram segmentos, ó. Tem um segmento aqui que mede 2x mais 1 e eu tenho outro segmento aqui que mede 5x menos 1. Aí aqui eu tenho esse segmento aqui que mede 4 e esse daqui que mede 6, tá? Então, pelo teorema de Tales, se eu tenho retas paralelas cortadas por 2 transversais, esses segmentos que são determinados, eles são proporcionais. E com isso, a gente pode dizer o seguinte, ó, a gente pode dizer que 2x mais 1 sobre 5x menos 1 é igual a 4 sobre 6. É muito fácil você montar esse tipo de questão. A proporção é o seguinte, ó, daqui para cá, um embaixo do outro, um embaixo do outro. É só montar 2 frações aqui, ó, e igualar aqui, ó. Ó o sinalzinho de igual aqui, ó, as retas paralelas. As retas paralelas, ó, o sinalzinho de igual, a fração já está aqui, ó, 2x mais 1 sobre 5x menos 1, e aqui, ó, 4 sobre 6, ok? Então, é bem fácil de você montar. Aqui é só você terminar a proporção. Aqui, ó, cruza meio pelos extremos. Então, aqui, ó, você vai ficar com o seguinte, ó, 4 que multiplica 5x menos 1. Cuidado, tá? O 4 multiplica tudo que está aqui embaixo. Cuidado para não multiplicar só 5x ou só o menos 1. Tem que multiplicar tudo. Igual o mesmo caso aqui, ó, 6 vezes 2x mais 1. Tá? Fazendo a distributividade, aqui, ó, fazendo a distributividade aqui, eu vou ter 4 vezes 5x, 20x. 4 vezes menos 1, menos 4. Ok? Isso é igual. Novamente, eu tenho que fazer a distributividade, né? Fazer a distributividade aqui, então vai ficar 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes 1, 6. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou botar tudo que tem x para o primeiro membro, tudo que não tem para o segundo. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 20x. O 12x que está positivo vem para cá negativo, igual a 6. O menos 4 vem para cá positivo, mais 4. Ok? Fazendo essa operação aqui, ó, 20x menos 12x, eu vou ficar aqui, ó, com 8x, tá? Igual 6 mais 4 dá 10. Ok. O 8 que está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, x é igual a 10 sobre 8. Só que isso aqui dá para a gente simplificar, né? Por 2, eu divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que o meu x precisa ser igual a 10 dividido por 2 dá 5 e 8 dividido por 2 dá 4. E eu tenho aqui a resposta do meu primeiro exemplo, a gente aplicando aqui o teorema de Tales. Então, se liga agora no nosso segundo exemplo. Nesse exemplo 2, a gente tem uma configuração um pouco mais elaborada. A gente tem aqui uma pequena parte de uma cidade e a gente aqui tem, ó, 4 ruas paralelas e essas 2 ruas transversais aqui, tá? Como é que eu sei que essas ruas são paralelas? Estou especificando aqui, tá? Essas 2 barrinhas, isso quer dizer que essas 2 retas, que é a representação das ruas, são paralelas. Então aí eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. O que a gente precisa perceber aqui é o seguinte, que não só os pequenos segmentos têm proporcionalidade. Os segmentos maiores, eles também têm essa proporcionalidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Vejam só, a gente sabe que nesse caso aqui, se a gente for aplicar o teorema de Tales, a gente vai dizer que é o seguinte, ó, que x sobre 40 é igual a y sobre 30, que é igual a z sobre 20.
Por quê? A gente sabe que os segmentos formados, ó, eles são proporcionais. Então, as razões entre eles é igual. Mas a gente precisa entender também que x mais y mais e, x mais y mais e também é proporcional a 90. Como assim? Ó, eu tenho formado o segmento x para 40, o segmento y para o segmento 30, o segmento z para o segmento de 20. Só que eu tenho o segmento todo aqui, ó, x mais y mais e, que ele também é proporcional ao todo aqui também, que é 90, tá? 40 mais 30, 70, mais 20, 90. Só que é o seguinte, se a gente esquecer essas igualdades aqui, e a gente focar só nessa parte aqui, a gente sabe que x mais y mais e é igual a quanto? 180 metros. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que isso aqui também é igual a 180 sobre 90. Ó, se eu cortar 0 de cima com 0 de baixo, eu vou ter 18 dividido por 9 é igual a 2. Então, no que é que eu quero chegar? No que é que eu chego com isso daqui? Eu chego no seguinte, ó, que todas essas frações aqui, elas são iguais a 2, tá? Então, se eu for descobrir o x, é só eu pegar x sobre 40 e igualar a 2, tá? Então, 40 que está dividindo passa multiplicando, então x é igual a 80 metros. Se eu quiser descobrir y, faço y sobre 30 é igual a 2. O 30 que está dividindo passa multiplicando, então y vai ser igual a 60 metros. E por fim, se eu quiser achar o z, é só pegar z sobre 20 e igualar a 2, tá? Então z vai ser igual a 20 que está dividindo passa multiplicando, 40 metros, tá? Então, ó, eu consigo estabelecer também essa relação para o Teorema de Tales, ok? Então, ó, se essas igualdades, eu tenho todas as igualdades aqui, ó, eu estou dizendo que esse é igual a esse, que 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 é igual a esse. Então, ó, esse também é igual a 2, esse é igual a 2, esse é igual a 2, esse é igual a 2 e esse é igual a 2. Tá? Então, a gente consegue estabelecer essa relação olhando para todo o segmento. Isso também é uma forma de a gente resolver uma questão de teorema de Tales. Agora, a gente vai ver a aplicação disso no triângulo. Vejam só, novamente eu tenho aqui aplicação do teorema de Tales, agora dentro de um triângulo, só que para eu aplicar o teorema de Tales nessa situação aqui, eu preciso ter uma certeza. Que certeza é essa? A certeza que eu preciso ter é que o segmento BC, ou seja, a base do triângulo BC, seja paralela ao segmento DE, tá? Eu só posso aplicar o teorema de Tales nesse caso aqui. Se eu não tiver certeza dessa informação, se essa informação não vier na minha questão, eu não posso aplicar o teorema de Tales. Lembrando que o teorema de Tales é a relação entre retas paralelas cortadas por transversais, mais especificamente a medida dos segmentos que essa configuração nos proporciona. Então, nesse caso, a gente vai considerar que esses dois segmentos aqui, ó, são paralelos, então a gente pode aplicar. E aqui é muito fácil de fazer, porque a proporção ela já vem montada, né? Eu já tenho aqui, ó, x menos 1 sobre 2, aqui, ó. A fração já está aqui, ó. A fração já está aqui. Igual a x mais 3 sobre 3, tá? Meio pelos extremos, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes x menos 1 igual a 2 vezes x mais 3. Novamente, a gente vai brincar com isso daqui fazendo a distributividade. Faço a distributividade aqui e faço a distributividade aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes x, 3x, menos 3, lembra lá? Eu multiplico 3x e multiplico o menos 1 por 3. Isso vai ser igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, mais 6. Ok?
O 2x que está aqui positivo vai para lá negativo, o menos 3 aqui vem para cá positivo, então vai ficar 3x menos 2x igual a 6 mais 3. Então aqui, ó, 3x menos 2x é o próprio x, igual a 6 mais 3, que dá 9. Então, para que aquilo ali seja verdade, eu preciso que o meu x seja igual a 9. E com isso, a gente finaliza o nosso tópico de teorema de Tales. Valeu!